Shalom a todos. Sábado 5 de maio de 2018, o nosso estudo semanal tem como título Behar, que significa no monte. Leituras bíblicas, Levítico 25, 1 a 26, 2, Jeremias 32, de 6 a 27 e Lucas 4, de 16 a 21. Vamos fazer a leitura de Levítico 25, de 1 a 7. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeie as suas lavouras, apare as suas vinhas e faça a colheita de suas plantações. Mas, no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie as suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colha as uvas de suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. O estudo desta semana começa com o mandamento de Shemitah, não trabalhar a terra ou colher seu produto no 7º ano. O Eterno Deus também abençoará a terra para que esta produza o suficiente para a necessidade de seus filhos. Quando completar o 7º ano sabático, é ano de jubileu, Shemitah, sábado da terra. Pode soar estranho aos ouvidos dos povos ocidentais sobre o sábado da terra. Se já é difícil para muitos entender o Shabat, que dizer então do descanso da terra? O que ocorre é o seguinte: nosso amoroso Pai tem a sua criação em perfeita harmonia no planeta. Há um cuidado divino a todo ser vivo, sejam homens, animais, vegetais, enfim, toda a criação. Como coroa da criação, o homem tem o privilégio de usufruir as dádivas do planeta para sua manutenção e satisfação. No tocante ao sacrifício de animais, há determinações de como fazê-lo, também no tocante às colheitas, idem. Na realidade, o que Deus quer é evitar toda forma de exploração, abuso, desperdício e a conquista da riqueza pela especulação. Dizem os cientistas que o planeta tem condições de suportar e alimentar toda a população mundial sem escassez. O que está trazendo problemas são as destruições provocadas pelo homem. Não faltaria alimento e água se o homem fosse responsável. A natureza foi criada e programada para suprir toda a necessidade da humanidade. Outra grande preocupação que o Eterno Deus tem é para com os pobres. Sempre vamos encontrar, tanto na antiga como na nova aliança, palavras divinas exortando os homens a cuidarem dos pobres. Por exemplo, Levítico 19:10. Não passe 2 vezes pela vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Ainda Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E em Gálatas 2:10, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A riqueza é bíblica, desde que conquistada naturalmente, sem explorar o pobre e também não violentar a natureza. Deus é o que faz o seu filho prosperar. O descanso da terra é tão importante aos olhos do Eterno Deus como o descanso semanal. Se há punição pela quebra do Shabat, também há pelo não respeitar o Shemitah, o descanso da terra. O povo judeu foi duramente disciplinado pela quebra deste mandamento. No comentário bíblico Brodmann, volume 2, que abrange os livros de Levítico a Ruth, o autor diz o seguinte: a lei do ano sabático começa com o reconhecimento da santidade especial de cada 7º ano, que remonta aos dias mais precoces da povoação israelita de Canaã e a que faz referências no livro da aliança, Êxodo 23, 10 e 11.
Nesse regulamento primitivo, os campos cultivados haviam de ser deixados em descanso todo o 7º ano. O motivo dado para assim se proceder é o de prover alimento para os pobres de Israel. Por detrás disso, sem dúvida, o conceito mais antigo de que, visto que a terra realmente pertence a Deus, havia de ser deixada incultivada no 7º ano, como sinal dessa propriedade divina. O 7º ano era para Deus, e o deixar a terra em descanso era uma maneira de restituí-la ao seu verdadeiro proprietário. Relacionado com isso, havia o desejo prático de permitir que o que crescia no 7º ano fosse colhido pelos pobres, que não tinham nenhuma terra própria deles. Por conseguinte, usufruiriam de algum benefício da terra que Deus tinha dado ao seu povo. Isso está na página 87 do referido comentário. O princípio é o da liberalidade, o equilíbrio em tudo o que fazemos. Se não há hoje em dia este hábito no tocante à terra, deve existir no coração do homem de Deus a disposição mental para o trabalho em sintonia com o divino. Há pessoas que trabalham demais, não porque precisam, mas por avareza, por falta de fé, buscam desesperadamente garantir o futuro, muitas vezes pagando um preço bem alto pelo abandono da família e a perda da saúde. Hoje não se descansa e nem se permite alguém descansar. É a perda da saúde. Muitas vezes a nossa saúde é afetada pelo excesso de trabalho. Vivemos uma tirania de trabalho nesse tempo. É um tempo de urgente, é um tempo que estamos sempre correndo, e quanto mais corremos, menos tempo nos sobra. A nossa era é da tecnologia, desde os objetos mais simples de uma cozinha aos mais sofisticados equipamentos robóticos, tudo é prático, funcional, mas não existe tempo de sobra. Como podemos falar em tempo com Deus? Isso é quase que uma utopia nos dias de hoje. Temos aprendido com os mestres da espiritualidade que precisamos dedicar tempo de comunhão com Deus, praticando as disciplinas clássicas como meditação, contemplação, solitude, etc. Nossa natureza não permite, pois parece tempo ocioso. Hoje nos alimentamos com o prato, o copo na mão, a xícara. Não conseguimos muitas vezes parar nem para comer. Sentar à mesa com a família parece luxo. Na realidade, a humanidade está correndo atrás do vento. Como entender o mandamento que ordena que o homem dê descanso à terra e se este nem dá descanso a seu corpo? Como pensar em sábado da terra se não é obedecido o sábado semanal para o homem? Trabalhamos e não temos dinheiro, comemos e não matamos a fome, bebemos e ainda estamos com sede. Na realidade, a humanidade dos dias atuais está vivendo o que relata Ageu no seu livro, no seu 1º capítulo. A igreja está fraca, sem espiritualidade e sem poder por falta de tempo com o eterno Deus. Será preciso nadar contra a maré dos dias atuais. Será preciso coragem para se mudar o modus vivendi atual. Discute-se muito se o sábado é somente para os judeus ou para os homens. Diante do que temos lido nas Escrituras Sagradas, o princípio do descanso é para todos os homens, é para toda a humanidade e não somente aos judeus. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para cada coisa, Eclesiastes 3, de 1 a 8, tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para dar trabalho, tempo para dar descanso. Quebrar esse princípio divino afetará toda a criação, desde o homem até a menor criatura do planeta. Jeremias 36, vou ler os versículos 6, a parte B do 8 e o versículo 15. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Então compreendi que esta palavra era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Esta passagem da Escritura é muito especial, pois apresenta o direito de resgatar a terra no jubileu, como também encontramos aqui uma profecia da volta dos judeus à terra depois de se cumprir o exílio de 70 anos. Os babilônios vão tomar a terra, mas Deus promete a seu profeta que um dia eles voltariam a comprar e vender terras. Assim diz o soberano Senhor: tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Jeremias 32, 25. Na economia divina, tudo funciona com base na legalidade. Abraão comprou o campo de Maquipela, Davi comprou a eira de Araúna, Jeremias comprou o campo de Anatote. O castigo pelo pecado é certo, 70 anos nesse caso, mas a garantia da restauração também, assim trabalha o nosso Deus. O jubileu é uma garantia para que o escravo um dia fosse livre, a terra voltasse aos seus primeiros donos, ou seja, liberdade de cativeiro, conforme Isaías 61. Este sentimento de justiça e dependência deve nortear o homem de Deus. Nada é nosso, tudo é nosso. Não temos nada, no entanto somos ricos. Quanto mais eu liberto um cativo, mais livre serei. Lucas 4, de 16 a 21 diz assim: e foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o próprio sábado, descanso. Ele é o jubileu, liberdade, ano aceitável. A passagem que lemos fala sobre, nesse estudo, com uma conclusão contundente do ministério de Yeshua, Jesus Cristo. Não dá para pensar em missão ou igreja sem pensarmos no que nós acabamos de ler. Ungido para pregar o evangelho, boas novas, proclamar liberdade aos presos, libertação, recuperar a vista aos cegos, sinais e maravilhas, libertar os oprimidos, cura da alma, anunciar o ano aceitável do Senhor é anunciar o reino messiânico. Ser discípulo é seguir os passos do Mestre, fazer e ensinar o que ele mandou. Igreja realmente relevante vive estas marcas acima apresentadas, não mais a partir do Monte Sinai, mas do Monte Santo. O eterno Deus está nos convidando para um novo tipo de vida nesses chamados tempos do fim. Esse estudo me faz lembrar um testemunho muito bonito que eu ouvi num congresso lá nas Ilhas Fiji, quando um homem de Deus, um homem líder de intercessão, um homem de oração, ele contava a todos nós que ele perguntava a Deus: ó eterno Deus, aonde é o Monte Santo? Onde fica o teu monte? Eu leio tanto nas Escrituras, no Monte Santo, no monte do Senhor, no monte do Eterno. E ele continuou orando, e um dia Deus lhe respondeu: o Monte Santo, o meu monte, é o lugar em que você se encontra comigo. E aquilo eu ouvi, tocou muito o meu coração. O Monte Santo é este lugar especial, onde eu busco sistematicamente o Eterno, onde eu busco a presença de Yeshua, onde eu ouço a voz doce e suave que me dirige de Rua HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Do monte, o Eterno nos fala,
E nós, como Isaías, devemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Shabbat Shalom a todos.